Olá, meus amigos e minhas amigas. Entre os assuntos que vamos falar hoje, tem o ataque russo mais violento em meses contra Kiev, Trump dando recado direto para o Putin, mas ao mesmo tempo pressionando Zelensky a ceder antes que perca toda a Ucrânia. Tem também a OTAN pressionando Washington a não ceder a Putin. E ainda a China mandando recado militar aos Estados Unidos no Estreito de Taiwan e lançando mais astronautas rumo à estação espacial, com a adição de braços mecânicos que estão preocupando os Estados Unidos. Vamos lá? Bom, gente, a Rússia lançou um dos ataques mais violentos contra Kiev em meses, tá? Foram horas de drones, mísseis e destruição na capital da Ucrânia. No fim, pelo menos 9 pessoas perderam a vida e mais de 70 ficaram feridas. Zelensky, que estava em viagem oficial na África do Sul, teve que interromper tudo e correr de volta para a Ucrânia. A cidade ficou sob ataque por quase 11 horas seguidas. Ele chamou esse bombardeio de um dos mais absurdos desde o começo da guerra. E olha, gente, se diz que foi o maior ataque contra Kiev em 9 meses. Até Trump, que geralmente tem uma postura mais ambígua, com relação à Rússia, resolveu se pronunciar. Ele disse, naquele jeito dele, que não gostou nada do ataque. E disse, Vladimir, stop, na rede social dele, Aí o comentário dele veio com um aviso. Se Rússia e Ucrânia não chegarem logo num acordo, os Estados Unidos podem parar de tentar mediar a paz. Bom, a capital ucraniana entrou em luto oficial, tá? O prefeito Kitscheko decretou uma sexta-feira de luto, enquanto os bombeiros e socorristas ainda tateavam no escuro com lanternas, tentando achar sobreviventes entre os escombros. A Força Aérea da Ucrânia contou 66 mísseis, 149 drones, entre eles aqueles Shaheed, além de outros lançamentos a partir de aviões. Foi um ataque coordenado em 5 regiões do país. Enquanto isso, as conversas de paz continuam travadas, Zelensky disse que a Ucrânia não vai abrir mão da Crimeia. Essa seria a linha vermelha dele. E olha que Trump, horas antes do ataque, já tinha soltado uma crítica pesada contra Zelensky, A chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, disse que esse ataque mostra quem realmente está impedindo o fim da guerra. Segundo ela, falar em paz e ao mesmo tempo lançar mísseis em civis, isso é zombar da paz. Já o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Sibirra, afirmou que Putin só entende a linguagem da força, que não é com concessões que ele vai parar, mas com resistência e pressão internacional. E enquanto isso, a linha de frente, que se estende por 1.000 quilômetros, segue sob o domínio russo em vários pontos, Bom, gente, no meio de tudo isso, a gente vê histórias de partir o coração. Uma moça resgatada dos escombros, coberta de poeira, chorando de dor, idosos feridos, prédios em chamas, estudantes como a Oksana, que foi atingida na cabeça enquanto corria para o abrigo, situações que nos lembram como os civis estão sofrendo nessa guerra. O ataque começou por volta de 1h da manhã e atingiu pelo menos 5 bairros da capital. Gente, o detalhe é que a capital é uma das cidades mais bem protegidas pela defesa antiaérea ucraniana, Bom, Zelensky, depois de se encontrar com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse que ainda tinha esperanças de convencer países do sul global a pressionarem pela paz, mas que depois desse ataque, a bola estava com Moscou. A decisão de parar a guerra agora depende da Rússia. Bom, gente, sob o ponto de vista geopolítico, realista, sem partidarismo, eu tenho dificuldade em entender a afirmativa de Zelensky de que agora, após o ataque, a decisão está com a Rússia se a guerra vai parar ou não. Para qualquer pessoa que observa a situação, está ficando a cada dia mais claro que, ao menos no curto prazo, a maré não está para o lado ucraniano. Eu digo no curto prazo, pois a gente nunca sabe o que pode acontecer em uma guerra e como ela pode terminar, Mas se tivéssemos que fazer uma aposta hoje, com base no que temos de informação hoje, seria muitíssimo arriscado apostar na Ucrânia. Até mesmo as críticas de Trump, na forma como ele as faz, parece até que ele sabe que isso vai continuar acontecendo, mas que não pode deixar de dizer que não gostou. E ainda fala, para aí, Vladimir. O impasse continua e a Rússia argumenta com a intensificação dos ataques, dessa vez na capital. Aí fica essa conversa mole. De um lado, Moscou acusa Zelensky de sabotar qualquer possibilidade de acordo. Do outro, Kiev diz que é Putin que não quer largar a guerra. E no meio disso tudo, Trump já avisou. Se esse impasse continuar, ele vai largar mão de tentar ajudar nas negociações. Essa ameaça, na minha opinião, se tivesse que assustar alguém, seria Zelensky, uma vez que a falta de ajuda dos Estados Unidos e uma possível suspensão de sanções poderia deixar Kiev cada vez mais vulnerável, sendo obrigada a ceder mais do que o que está na mesa hoje.
Gente, quero deixar claro aqui, não estou torcendo por ninguém, estou apenas fazendo uma análise fria e desprovida de paixões e sentimentos quaisquer que não sejam a empatia com os civis russos, mas principalmente com os ucranianos, que são os que estão sofrendo mais com tudo isso. A questão da Crimeia segue como o grande nó dessa corda esticada, né? Zelensky disse mais uma vez que não vai de jeito nenhum reconhecer a península como parte da Rússia. E isso deixou Trump bem irritado, hein? Ele foi para as redes sociais e escreveu que a Crimeia foi perdida há anos e que nem devia estar em discussão. Dmitry Peskov disse que o que Trump falou bate certinho com o que a Rússia vem dizendo faz tempo. Eles até reforçaram que continuam tentando negociar com os americanos uma paz que leve em conta os interesses de Moscou. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, também entrou na conversa e disse que Zelensky está claramente sem capacidade para negociar qualquer acordo e que, lá em Londres, ele teria atrapalhado uma reunião importante com representantes dos Estados Unidos e da Europa. Segundo ela, ele recusou qualquer concessão e só quer negociar um cessar-fogo do jeito dele. Enquanto isso, Kiev responde dizendo que o problema é outro. A Rússia está enrolando as negociações para ganhar tempo e tentar tomar ainda mais território, além da Crimeia, que já está ocupada, e de 4 regiões no leste da Ucrânia que também estão sob domínio russo. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Syriba, disse que as exigências absurdas da Rússia e os ataques brutais mostram quem realmente está travando a paz. A Zakharova ainda deu uma cutucada forte nos europeus, né? Ela disse que a decisão de continuar mandando armas para a Ucrânia está incentivando Zelensky a esticar ainda mais a guerra, mesmo com o alto número de mortes. Segundo ela, esses países estão com medo de uma vitória russa e por isso insistem em manter o conflito vivo. Já do lado da Europa, a justificativa é outra, né? Eles dizem que a Ucrânia tem todo o direito de se defender e que a Rússia teria ambições para além da Ucrânia. Logo é preciso pará-los agora e não ceder aos seus caprichos. Gente, sabe os joysticks, os controles de videogame? Pois é, nunca imaginei que eles estariam um dia na geopolítica. Isso mesmo, agora o Reino Unido está proibindo a exportação de joysticks para a Rússia. Segundo o governo britânico, esses controles de videogame estavam sendo usados para pilotar drones no campo de batalha. Pode parecer coisa de filme, gente, mas infelizmente é real, tá? A proibição é parte de um novo pacote de sanções que também inclui softwares ligados a áreas de defesa e energia, principalmente os que ajudam a fabricar armas e encontrar petróleo e gás. E não foi só no Reino Unido não, tá? A União Europeia já tinha feito algo parecido, barrando a exportação de consoles e acessórios de games no começo do ano. E enquanto isso, a OTAN está incomodada com a postura do seu principal membro e financiador. O novo secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, está nos Estados Unidos para tentar convencer o governo Trump a não forçar a Ucrânia a aceitar um acordo de paz na marra. A preocupação dos europeus é que, se o Zelensky for empurrado para aceitar as exigências de Putin, Moscou vai sair fortalecido, e isso pode virar uma ameaça ainda maior para a Europa. Rutte vai se reunir com os principais nomes da equipe de Trump, incluindo o secretário de Defesa Pete Hegseth e o secretário de Estado Marco Rubio. E o recado dele, gente, é que não daria para sacrificar a segurança europeia só para fechar um acordo rápido. A visita de Rutte também tem outro objetivo: preparar o terreno para o encontro dos líderes da OTAN em junho e discutir como a Europa pode assumir mais responsabilidade na própria defesa. Afinal, a ideia é não depender tanto dos Estados Unidos, né? Bom, gente, dando um pulinho na Ásia, ontem, quarta-feira, o destroyer americano USS William P. Lawrence, equipado com mísseis guiados, passou pelo Estreito de Taiwan, aquela região estratégica e super delicada entre a China continental e a ilha de Taiwan. Claro que Pequim não gostou nada disso, né? Rapidamente mandou navios e aviões para monitorar e advertir os americanos. A China, como vocês sabem, considera Taiwan parte do seu território. Então, para eles, esse estreito é área chinesa, ponto final. Faz parte daquela política chamada de One China Policy, e é aí que mora a tensão. Dessa vez, o comando do exército chinês chegou a publicar um vídeo mostrando um marinheiro chinês de binóculo observando o navio americano à distância. Além do vídeo, a China acusou os Estados Unidos de fazer hype público com essa passagem, e ainda disse que os Estados Unidos invertem certo e errado, distorcem princípios legais e confundem a percepção internacional. A ideia é de que Pequim quer que Washington pare com as provocações e comece a trabalhar para a estabilidade no Estreito de Taiwan. Bom, e se no mar as coisas estão pegando fogo, no espaço o clima é outro, né? Mas não menos competitivo.
Hoje, quinta-feira, a China lançou com sucesso 3 astronautas a bordo da nave Shenzhou 20, partindo da base em Jiuquan, no deserto de Gobi. O destino? A Estação Espacial Chinesa Tiangong, o Palácio Celestial. A missão faz parte de um plano de longo prazo da China para se firmar como potência espacial, Enquanto estiver por lá, os astronautas vão fazer experimentos de ciência médica, testar novas tecnologias e até realizar caminhadas espaciais para manutenção e instalação de equipamentos. O programa espacial chinês é controlado diretamente pelo Exército de Libertação Popular, ou seja, o braço militar do Partido Comunista. E isso tem deixado muita gente de olho, especialmente os Estados Unidos. Há uma preocupação de que a estação espacial, equipada com braços mecânicos, possa ser usada em caso de crise para desativar satélites ou interferir em equipamentos de outros países. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.